ao contrário do que sempre se imaginou, não são desastres naturais, guerras nucleares ou uma invasão extraterrestre que trarão um fim para a existência dos homens. A extinção da raça humana está nas mãos dos deuses. Agora, a esperança da humanidade é o Ragnarok, o último confronto entre os deuses e os seres humanos. E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao Guzão Voador e hoje eu vou falar sobre Record of Ragnarok, uma estreia agora de junho da Netflix. Nesse vídeo eu vou falar as minhas primeiras impressões, vou falar os pontos positivos, pontos negativos e também no final vou falar se eu acho que vale ou não a pena assistir esse anime. Mas antes, já deixa seu like, se inscreve no canal e também clica no sininho para receber todas as notificações. A primeira temporada de Record of Ragnarok estreou em junho de 2021 na Netflix. Possui 12 episódios e é baseado em um mangá de mesmo nome. A história começa com uma reunião entre os deuses para decidir o futuro da humanidade. Essa reunião ocorre a cada 1000 anos e sempre avalia a existência dos homens e se eles merecem ou não continuar existindo. Os deuses julgam a humanidade e decidem praticamente de forma unânime que a humanidade deve ser extinta. Mas antes que a humanidade seja extinta pelas mãos dos deuses, aparece uma valquíria chamada Brunilda com uma proposta. A proposta é que seja feita a última batalha, deuses contra homens, o Ragnarok. As regras são simples. Cada lado escolhe 13 representantes que lutarão batalhas individuais. O primeiro lado que atingir 7 vitórias vence o confronto. Caso os humanos vençam, eles ganham a autorização para viver por mais 1000 anos. Basicamente, a proposta da história é a luta entre deuses e homens, os homens mais poderosos contra os deuses mais poderosos. E eu confesso que quando eu vi essa proposta, quando eu vi isso pela primeira vez, eu achei uma ideia com um potencial gigantesco. E o primeiro ponto positivo que eu quero destacar é a dublagem. Essa dublagem ficou sensacional, os personagens ficaram muito bem caracterizados e, na minha opinião, é uma das melhores dublagens que eu vi nos últimos anos de anime. E eu devo dizer aí que tem vários nomes, né? Ou melhor, várias vozes que a gente já conhece de outras obras. Nesses 12 episódios da primeira temporada, são adaptadas 3 lutas das 13 que são propostas no torneio. Os deuses são figuras mitológicas, como deuses nórdicos, deuses gregos e deuses de outras culturas, enquanto os humanos são figuras lendárias que existiram no nosso mundo. E apesar das lutas terem momentos muito épicos, elas também têm uns momentos meio ruins. Cada luta ali no torneio segue mais ou menos um padrão. Tem a apresentação do personagem, tem os momentos ali de combate, de luta, depois tem um flashback contando a história de cada personagem que está lutando, e depois tem um pouquinho mais de luta. Então segue mais ou menos esse padrão, e apesar de ter momentos muito bons, tem momentos que ficaram meio arrastados e parece que foi meio que uma enrolação. Os flashbacks que contam a história dos personagens são bem legais, né, porque mostra ali tanto a mitologia quanto a história de personagens reais. Então ficou muito bem feito, apesar de também ter um pouquinho de enrolação em alguns momentos, mas eu acho que se você já assistiu, você vai lembrar da maior enrolação do anime, que é a entrada dos Zeus, né? A apresentação dos Zeus, que foi uma coisa ali de 7 ou 8 minutos, que na minha opinião foi totalmente desnecessária. Na hora que você for assistir, se você não assistiu ainda, na hora que você chegar nessa parte, você vai lembrar disso que eu tô falando, que foi, na minha opinião, o maior erro, a maior coisa ruim do anime foi essa parte em que o Zeus é apresentado. Então assim, se você assistiu, comenta aí o que você achou, se você acha que eu tô certo ou se eu tô errado, mas pra mim ali deu até vontade de dropar o anime, de tão ruim que ficou essa parte. E como eu disse, tivemos bastante partes épicas ali nas lutas, né? Principalmente, na minha opinião, na segunda e na terceira luta, que foram lutas que me trouxeram mais uma sensação de tensão. Na primeira luta eu não senti tanta tensão ou medo, mas na segunda e na terceira me criou aquela sensação, né, de que a humanidade não vai dar conta do recado, os deuses vão esmagar a humanidade, sabe? Então essa tensão começou ali a me prender mais na história e ter mais empatia pelos personagens. Como eu posso dizer, é como se eu estivesse
torcendo mais pela humanidade, né? E na minha opinião, a terceira luta, ela encerra o anime com chave de ouro, né? A primeira luta eu não gostei muito, a segunda eu gostei bastante e a terceira pra mim é o ápice, né? O anime ele começa, na minha opinião, fraco, aí ele melhora, aí no fim ele fica melhor ainda, né? Apesar de ter todos os seus defeitos. Temos também personagens muito interessantes, com um design bonito e com uma escolha perfeita na dublagem para a caracterização deles. Além disso, temos um narrador explicando os acontecimentos do presente e uma narradora explicando os flashbacks, trazendo uma grande imersão na história dos personagens e também criando um vínculo com eles. E para finalizar sobre a animação, eu acho que tá ok. Não tem erros grotescos, mas eu não senti nada de excepcional. Na verdade, eu senti ali uma sensaçãozinha de, sabe aquela animação mais parada? Sabe, não senti muito fluida, mas também não me incomodou tanto. Eu vi um monte de gente criticando a animação, mas eu acho que nesse ponto tá ok, tá aceitável. E essa primeira temporada de Record of Ragnarok tem bons personagens, uma história legal, uma história também com muito potencial, né? Tem uma dublagem sensacional, tem também ali um clima de tensão bem legal que eles conseguem criar, mas falha ali, peca na execução em alguns aspectos, né? O que mais me desanimou desse anime são os momentos de enrolação, né? Eu senti no final que eu queria ver mais coisas e eu acabei perdendo tempo lá no começo vendo coisas desnecessárias, né? Tendo cenas ali exageradas que não precisava, cenas, sabe, perderam minutos ali que poderiam ser aplicados em coisas mais bem aproveitadas mais pro final, sabe? Momentos épicos da luta que você queria ver mais e não viu porque tinha ali 7 minutos da apresentação do Zeus, que não era nem porrada, era só ele ali se mostrando, que ficou ridículo, desculpa, né? Desculpem aí a revolta. Mas eu acho que é um anime que vale a pena assistir sim, né? Se eu fosse dar uma nota, eu daria ali um 6,5, 7, porque no começo eu detestei. Mas chegou no final, eu até gostei, eu gostei sim. No final ali, tivemos a última luta, me convenceu e me comprou, né? A última luta foi o que me convenceu. Mas o problema é que se eu não tivesse insistido, eu teria parado nos primeiros episódios. E você, gostou de Record of Ragnarok? Deixa aí nos comentários quais são os pontos positivos e os pontos negativos que você achou dessa obra. Também comenta qual nota você daria de 0 a 10 para esse anime. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, muito obrigado pela atenção e até mais!